Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus moveu o coração do rei da Pérsia para apoiar Esdras na obra de Deus. A Pérsia dominava praticamente o mundo todo naquela época. O rei Artaxerxes era o grande rei do grande império medo-persa. E ele foi tocado no seu coração por Deus, através da atuação de Daniel, talvez do testemunho de outros judeus que buscaram a Deus no exílio. E este rei era o responsável por cuidar de todo aquele povo judeu que estava debaixo da sua guarda no exílio. E Deus tocou o coração desse rei de alguma maneira, que reconheceu o Esdras e deu a ele permissão, além de dar apoio e recursos para o Esdras ir até Jerusalém e poder fazer a obra de Deus. É bom a gente lembrar que muito tempo antes, quase 100 anos antes, o rei Ciro já tinha dado uma ordem para que todo judeu que quisesse fosse para lá para reconstruir o templo e oferecer culto a Deus em favor do rei, do império e de todas as autoridades. Agora, muito tempo depois, em Esdras, no capítulo 7, versículo 21, nós lemos: agora eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do rio Eufrates o seguinte: tudo quanto o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, quiser e pedir, pontualmente se lhe faça. Até 100 talentos de prata, até 100 couros barris de trigo, até 100 batos de vinho, 100 barris de vinho, até 100 batos de azeite, sal à vontade, tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu. Pois, por quê? Haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos. Bem, a ordem continuou com detalhes, chamou Esdras e disse: Esdras, segundo a sabedoria que o Senhor deu a você, nomeia magistrados, juízes que julguem a todo o povo, a todos os que sabem as leis do teu Deus e também aqueles que não sabem as leis do teu Deus, que lhes façam saber. Então, todo aquele que não observar a lei do teu Deus seja condenado. Você tem autoridade para isso, Esdras. O Esdras recebeu muito mais do que pediu ou desejou. Recebeu autorização, recebeu recursos, recebeu apoio, homens, recebeu recursos materiais, dinheiro, suprimento de necessidades e recebeu autoridade do rei. Mas para quê? Vamos procurar entender por que Deus moveu o rei, que deu tanta autoridade, recursos para o Esdras. E o Esdras agradeceu. Bendito seja o Senhor, que deste modo moveu o coração do rei da Pérsia para ornar a casa do Senhor que está em Jerusalém, e estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei. Assim eu me animei, segundo a boa mão do Senhor meu Deus. O Esdras está dando testemunho do que aconteceu, e ele entendeu muito bem. Deus moveu o coração das autoridades aqui na terra para que ele, Esdras, e o povo judeu pudessem exercer o seu ministério espiritual de culto a Deus, oração e intercessão como povo sacerdotal em favor das autoridades. Eu quero focalizar isto.
O rei não deu autoridade de Esdras para ser um governador e fazer o que ele bem entendesse, construir palácios e comer e beber à vontade. O Senhor deu autoridade a Esdras para dar culto a Deus em favor do reino. Nós encontramos na Bíblia uma expressão muito interessante em Pedro. Se você está sofrendo por causa do Evangelho, dê glória a Deus. Agora, se é por uma atitude errada sua, vai sofrer com justiça. Deus quer que nós estejamos empenhados em orar e interceder pelas autoridades. O apóstolo Paulo coloca isso em 1 de Timóteo 2, de 1 a 4, como prioridade. Não é para a gente fazer política, não é para a gente ficar fazendo vaidades, grandes concentrações e projetando o nosso nome, criando partidos políticos, não é para a gente se enriquecer, não é para a gente fazer comércio com o Evangelho, é para a gente orar, interceder junto a Deus pelas autoridades. O nosso trabalho é de sacerdócio. Quando fazemos isso, as autoridades vão reconhecer. Deus vai tocar o coração das autoridades para nos ajudar. Mas o que o povo de Deus tem feito no Brasil e em outros países não é isso não. É política. É como os zelotes em Judá. No retorno do cativeiro se criaram alguns partidos políticos, os fariseus, os zelotes, os essênios. Deus queria que eles fossem fiéis no culto a Deus. O rei Ciro deu ordem para isso quando o povo judeu voltasse do cativeiro. O rei Artaxerxes, quase 100 anos depois, deu a mesma ordem para o Esdras: façam culto a Deus, nós vamos apoiar. Se vocês estiverem cultuando a Deus, nós vamos ajudar com recursos. Mas o que o povo evangélico faz hoje, o que o povo de Deus faz no mundo, não é orar pelas autoridades. As igrejas estão fazendo comércio, campanhas para angariar pessoas, para atrair gente, para construir templos, para crescer, para se enriquecerem, para se meterem na política, para viralizarem na internet, nunca para interceder pelas autoridades. Deus quer que sejamos um povo sacerdotal, um povo que interceda pelas autoridades e não um povo que queira derrubar as autoridades. A gente convoca o povo de Deus para Brasília para fazer uma grande manifestação contra o governo. E você acha que o governo e os governantes vão olhar com bons olhos isso? Não foi para isso que Deus nos chamou. Foi para orarmos a favor das autoridades para que tenhamos vida mansa e tranquila. Não foi para irmos fazer manifestação para derrubar as autoridades constituídas. Você entende isso? Meu irmão, se você está na internet fazendo parte de campanhas, reciclando mensagens conspiratórias para derrubar governo, cuidado, você está indo contra Deus. E a autoridade é ministro de Deus, segundo o apóstolo Paulo, Romanos, capítulo 13, para pegar a espada e meter na sua cabeça. Quando há uma perseguição por causa disto, cristãos estão se metendo em política, em protesto contra as autoridades, é com justiça e com ordem de Deus que a autoridade vai meter espada na cabeça dos revoltosos. O nosso trabalho é sacerdotal. A igreja é um povo sacerdotal, 1 de Pedro 2,9. Nós temos que atuar em favor das autoridades do país para que tenhamos vida mansa e tranquila para a pregação do Evangelho. Nós temos que oferecer cultos a Deus e orações e intercessões em favor das autoridades e não contra ou para derrubar as autoridades. Isso é atribuição de Deus na sua prerrogativa. A nós não cabe queremos derrubar a autoridade, mas a obrigação que temos de Deus, e até no passado o Senhor exemplificou isso, quando o rei da Pérsia deu todo o apoio para Esdras, desde que ele fosse dar culto a Deus e não organizar revolta, como depois aconteceu com os macabeus em outras circunstâncias. Mas o povo de Deus tem que ser um povo que ore a favor dos reis, das autoridades. Deus nos coloca como um povo sacerdotal para abençoar o país
e não fazer uma convulsão social e política no país. Vamos entender isso. O nosso lugar é orar e abençoar o país e as autoridades, e não conspirar contra.